E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Vamos ler aqui um versículo conhecido, Efésios 4, verso 11, para nós falarmos mais uns minutinhos. Deus continue ajudando a cada um, pois nós a todo tempo precisamos dar lugar para mais luz de Deus. Deus tem muita coisa a dar através da mensagem do profeta. E isso vai vindo aos poucos, esta luz, como tem vindo até aqui. É a grande misericórdia de Deus estendida a todos nós. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Senhor, que a sua palavra possa manifestar cada dia mais fé e vida ao nosso coração. Carecemos de Ti, Pai. Cada pessoa, desde a criança até nós, o ancião, estamos aqui dependendo desta mão de misericórdia estendida para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Deus abençoe cada um. A gente sempre está falando de coisas conhecidas, né? Eu queria mais uma vez falar uma realidade. Não queremos viver apenas de promessas. Você tem um tempo de promessas e depois tem o tempo do cumprimento daquelas promessas. E esse tempo do cumprimento da promessa é superior à promessa, porque esse tempo é um tempo de realidade. Isso é o que o irmão Brana tem mostrado. O que é realidade? Vamos apenas deixar nossa mente mais clara. Realidade é qualidade ou característica do que é real. E nós almejamos o que é real. Cada um de nós queremos realidade, queremos estas características, estas qualidades
do que é real. O que realmente existe. Realidade não é aquilo que vai vir, é o que existe. Isto é realidade. Então tem muitas coisas que nós tínhamos apenas pela palavra. Hoje não. Hoje temos em realidade. Se cada um de nós pudermos olhar para trás e ver quantas promessas. Você tem a cura divina, que foi uma promessa desde o Velho Testamento. Mas há muitos anos ela é realidade. Realidade. O que Deus tem prometido, Ele tem cumprido. Se os homens não vê, se os homens não creem, problema dos homens, mas que aquilo já é uma realidade. Aquilo não é apenas uma promessa, não é apenas uma palavra, é o cumprimento daquela promessa. Eu gosto sempre de pensar nisto, porque a gente está vivendo num tempo maravilhoso, porque é o tempo de realidade. Até as coisas que o diabo faz, não é aquilo que ele queria só fazer. Ele está fazendo. É uma realidade. O que o diabo faz, o que o mundo faz, o que as pessoas em casamento e divórcio faz, o que homossexualismo faz, é realidade. Não é apenas uma coisa que a Bíblia diz que isto ia acontecer, não. Já aconteceu. É uma realidade. Não temos que falar contra, temos apenas que dizer, isto cumpriu. É uma realidade, foi uma promessa, agora isto existe, realmente existe. É um fato real. Isto é verdade. Aí podemos olhar em tudo que foi prometido na Bíblia, mas vamos passar apenas por alguns. Uma virgem conceberá. Era uma Bíblia, era uma promessa, era um versículo, mas teve um dia que aquilo foi uma realidade. Aquela virgem concebeu, Isaías 7,14. Aquela virgem concebeu. O que eles podiam estar perguntando ou esperando há centenas de anos, aquilo chegou ao seu cumprimento. Então podemos dizer, é real. Isto existe verdadeiramente. Isto é verdade. Isto é real. A virgem já concebeu. Você já pensou bem uma virgem conceber sem relacionamento com o homem? Era uma promessa. Hoje é uma realidade. Já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Já aconteceu. Aquilo cumpriu. As promessas que o próprio Jesus falou. Você sabe que Jesus falou dos dias do profeta. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Isso daí é uma palavra. Mas essa palavra tinha que se tornar real. Tinha que ser uma realidade. Não podia ficar apenas nas palavras que Jesus falou há 2000 anos atrás. Agora não, agora eu já posso olhar até para trás e te dizer que aqueles últimos dias que Paulo falou também a Timóteo, aqueles últimos dias já existiu, já cumpriu. Você não vai esperar coisa pior do que existe. Porque tudo isso aí é como a mensagem do profeta. Eu não espero mais coisa maior do que existe na mensagem do profeta. Por quê? Deus já mandou um profeta, o profeta já pregou, já foi embora, o que eu quero agora esperar coisa maior? Porque nos dias da voz do sétimo anjo é que ia cumprir o mistério de Deus. Não é no nosso dia. Foi lá atrás. Isto
é uma realidade. Desde o tempo do irmão Brana para cá, é uma realidade, não é Bíblia só não. Não é Apocalipse 10:7 só não. É uma realidade, é um cumprimento. Porque tem muita coisa que estão esperando acontecer. Mas tem coisas que você tem que ter ciência de que já aconteceu. Que aquilo já cumpriu, já tornou real. E as pessoas não sabem. Você sabe que tinha que vir, antes de existir a queda, a perversão, depois de Cristo, antes da queda, já havia uma promessa de uma restauração, de um restaurador. Quando a coisa acontece, você só olha na Bíblia e diz, já cumpriu. É uma realidade. Aquilo que Jesus disse já aconteceu. Amém? E tem coisas mais assombrosas que a gente prega hoje, que diz que já aconteceu, e o povo fica, como? O Cordeiro já saiu do trono, não tem mais graça, não há mais misericórdia. Ele diz, mas como? Agora, isso é a realidade. Para termos a revelação dos 7 selos, o Cordeiro não podia estar no trono. O último eleito não podia ficar sem manifestação, sem ser real. O último eleito. Esperamos mais gente aqui? Esperamos. Mas o último eleito pregado pelo irmão Brana é o último eleito. Quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Não vai ser revelado mais nada. Foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Então o último eleito é o último anjo. Era o último eleito. Exatamente o período da intercessão teria que durar até ali e o Cordeiro tinha que sair do trono, porque agora ele tinha que exercer um ofício de leão e ele não podia ficar só como Cordeiro, mas ele tinha que vir e manifestar, trazer uma realidade que não sabíamos, nós sabíamos de Cordeiro, mas que hoje é uma realidade, que ele é leão. Meus irmãos, até hinos denominacionais, eles cantam, dizem, ele era cordeiro, hoje ele é leão. Mas se você falar para eles que ele é leão, eles não creem. Eles cantam, diz que hoje ele é leão, ele foi cordeiro, hoje é leão. Tem um assembleano que canta isso daí. Mas se você for falar para ele, isso é uma realidade que você está falando. Porque ele não é cordeiro mais. Ele vai dizer, não, ele é cordeiro sim. Mas para ser leão, ele não pode ser cordeiro mais. Cada coisa no seu lugar. Para ter graça, não pode ter lei. A lei nos vieram através de Moisés. Está aí na Bíblia, claro. Mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Mas não era verdade, a lei era. Mas agora é hora da graça. E as pessoas não olham esta realidade da graça, que a graça veio, e muitos estão ainda caminhando na lei, estão julgando a si mesmo e os outros pela lei. Eles não julgam por aquilo que já cumpriu. Meu irmão, aquilo já cumpriu. A lei de São Paulo que eram sombra das coisas futuras que haveriam de vir. A lei era sombra. Quando essas coisas vieram, era realidade. Você vê uma sombra chegando perto de você, você pode identificar a sombra de um cachorro, a sombra de uma pessoa, mas a hora que aquela pessoa chega, você deixa de olhar na sombra. Você vê que a sombra entra na realidade. Aquela sombra é daquela própria pessoa. A lei era a sombra do próprio Cristo, que é graça. Mas primeiro ele tinha que mandar a sombra. Ele tinha que dar um sábado de dia de descanso, um sábado. Porque era uma sombra. Até
até que ele viesse, porque ele é o descanso eterno. Ele é o nosso sábado eterno. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados de guardar dias, meses e anos. Vinde a mim e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Agora é o jugo da graça, não é mais da lei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. O sábado daquele dia do Velho Testamento era para o corpo, você não podia trabalhar, não podia fazer nada no sábado, porque aquilo era uma sombra. Mas quando chegou o verdadeiro sábado, era Jesus, era um homem, era realidade, era a manifestação. Quando a gente vê isso, a gente descansa. Você ainda está preocupado com carne de porco, com porco? Você está preocupado? Meu irmão, minha irmã, vamos pegar versículos assim que não pode mesmo, não come carne de porco, é contaminada, e até hoje ela é contaminada, ela é. Mas não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. Deus fez isso não somente nos animais, mas Ele fez através de nós mesmos, em nós. Não chame de imundo aquilo que Ele já nos santificou. Você já foi santificada por Ele, então você não é imunda mais. A carne de porco lá foi santificada por Ele. O Calvário não deixou de santificar nada. Tudo foi santificado. Por isso, São Paulo diz que toda esta alimentação tem que ser tomada com ações de graça. As ações de graça é o complemento de tudo que já foi santificado. Já foi santificado. Agora eu oro, e por isso São Marcos diz: se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora não tente você beber aldrinho, qualquer veneno, você vai morrer. Não é isso que está escrito. Está escrito: se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se você pudesse perceber que exatamente no tempo que nós vivemos, onde tudo está sujo, tudo está imundo, tudo é morte na alface, é morte no tomate, é morte no gado, é morte nas aves, é morte em tudo. Mas quando você toma aquilo e ora, aquilo é santificado. Você pode comer. Eu não sei como está a sua fé, mas se eu não posso comer ovo, mas se eu quero comer ovo, eu vou comer o ovo, eu vou orar e vou tirar aquele mal que me faz o ovo. Não estou dizendo para você comer, estou dizendo que você tem fé para fazer isto, para tornar a Bíblia uma realidade. Comerão coisas mortíferas e não fará dano algum. Quando isso poderia cumprir? Senão, num tempo desse, quando tudo está contaminado, até a água é contaminada, e você ora, não precisa passar o dia orando por uma coisa, não precisa passar horas orando por uma alimentação. Poucas palavras são suficientes para poder abençoar uma alimentação que Deus providenciou para você, através do seu trabalho, do seu ganho. Deus providenciou, e você foi lá e comprou, mas tudo está contaminado. Mas Senhor, santifica esta alimentação que eu vou alimentar. Amém. Isso é uma realidade, não vai fazer mal. É coisa que, se a gente falar, as pessoas dizem: mas não posso, eu não posso comer isso. Se não pode, filho, não coma. Não coma. Agora, se você crer na palavra do jeito que ela é, para esta palavra se tornar realidade para mim e para você, eu tenho que tomar aquilo e me alimentar e crer. Agora, eu já creio. Eu creio que tudo foi santificado. Eu creio. Tem alguma restrição alimentar? Tem. Eu também tenho. Tenho que tomar alguns remédios? Eu também
tenho, certo? Isso não atrapalha a minha fé naquilo que eu sei, que Ele já santificou todas as coisas, inclusive aquilo que eu vou tomar até como remédio. Porque se eu tomar como remédio, só remedia. Mas Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Ele não é remédio, Ele é uma realidade. Ele é cura divina. Então, pense em salvação. Você é uma pessoa que deve ser grata a Deus. Já viveu uma vida suja, imunda? Arrependa. Já arrependeu? Agora creia que possa viver uma vida real. Viver a realidade. Fala, meu Deus, eu tenho te aceitado, eu tenho crido na sua palavra. Agora, imundícia não vai entrar nos membros do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, então agora o Espírito Santo quer tornar todas as coisas real para mim, dentro do meu corpo. Ele quer tornar as coisas reais para mim. E eu só devo crer nele e aceitar aquilo pela fé. Amém? Amém, amém. Bom, a gente vai pensando nas coisas assim, e aquilo vem, porque uma palavra, ela pode ser multiplicada. Deus, uma bênção pode ser multiplicada. Uma promessa pode ser multiplicada. Nós temos promessas na Bíblia que elas são até repetidas. E você tem que saber quando ela tornou realidade, certo? Ela tornou realidade quando do Egito chamei o meu filho. Tornou uma realidade nos dias de Moisés. Mas do Egito chamei o meu filho, tornou uma realidade nos dias de Jesus. Isto é uma realidade. É repetida a palavra, mas aquilo se torna realidade no tempo certo. Você tem dias do Filho do Homem para contar no tempo de Jesus, mas Jesus no seu dia falou que teríamos os dias do Filho do Homem. Vocês vão ter os dias do Filho do Homem. Eu vou vos enviar profeta, não só que tinha enviado, não só que ele era profeta, mas eu enviarei profeta. E vocês vão maltratar uns, matar outros. Ele falou que ia fazer isso. Então, quando isso cumpriu, aquilo foi uma realidade. Por isso, quando eles não creem que Brana foi um profeta, eles não creem em realidade. Nem na palavra eles creem. Você toma o pentecostalismo, nem no batismo em nome de Jesus Cristo eles creem. Porque se crescem, eles hoje pediria o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e não ficaria no batismo católico, lá do Papa São Damaso, de 1700 anos atrás. Não, você tem que tomar aquela mensagem que Deus mandou através de Pedro, do Espírito Santo. Nos dias do Espírito Santo tinha um homem para o Espírito Santo usar. Sempre assim Deus usa um homem. Os demais discípulos ficaram calados. Isso é difícil para nós entender. Mas os demais discípulos não falaram. Que faremos? Foi uma pergunta que fizeram para todos. Que faremos, varões e irmãos? E Pedro levantando-se. Mas varões, é mais gente. Não, mas eu falo através de um. Deus fala através de um. Aí levantou Pedro e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é uma realidade quando Deus usa sua palavra através da pessoa que ele tem que falar naquele dia. Ele falou: quando te converteres, confirma teus irmãos. Nenhum outro apóstolo podia fazer aquilo, porque Jesus tinha falado para Pedro. O inconverso era Pedro. 3 anos e meio no ministério e não era convertido. Pronto para cortar a orelha do outro, do servo do sumo sacerdote. Pronto para defender a Cristo,
fora da verdade, fora da realidade, não percebendo que aquela era a hora de Cristo morrer. A realidade estava presente, ele tinha que pagar o preço de nossos pecados. Mas Pedro achou que não podia acontecer aquilo. Foi por isso que Jesus disse para ele: quando você converter, confirma seus irmãos. E ele foi converter no dia de Pentecostes. Você só converte quando o Espírito Santo entra em você. O irmão Brana ensina para que foi dado o Espírito Santo. E você só é convertido quando você tem o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo não é cura, não é dom. O Espírito Santo não é língua estranha. O Espírito Santo é a palavra do dia. Aquela palavra que está manifestando hoje. Para te dizer realidade. O Espírito Santo hoje é a mensagem da esposa. A mensagem do sétimo anjo foi a realidade dos Estados Unidos. Hoje tem que ter a realidade da esposa, porque o nosso profeta já partiu. A mensagem está aqui, mas tem que ter um ministério que movimente essas promessas, que movimente esta palavra, que faz esta palavra se tornar realidade. E o que faz a mensagem do irmão Brana se tornar realidade por a mensagem dele é uma promessa. Para fazer esta mensagem se tornar uma realidade, tem que ter um ministério que a manifeste, como ele manifestou e não podia dizer para ninguém. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então, tem que haver um ministério que faça isso. E no tempo do irmão Brana, o ministério era revelar toda a palavra. Comeu o livro e revelou a palavra. Mas o mistério que estava escondido ali dentro, Deus disse para ele: não diga a ninguém. Irmão Brana só pregou, mas não pôde falar para ninguém. Quando isto veio a cumprimento. Por isso as pessoas tropeçam quando a gente traz o ministério profético depois do irmão Brana, o ministério profético. Mas como? Não tem mais profeta depois de William Brana? Então, se não tem mais profeta depois de William Brana, não tem realidade mais. E você e eu já deveríamos ter sabido da realidade lá atrás. Você não tem mais ministério depois do sétimo anjo. Mas como o sétimo anjo veio e revelou, e Deus disse para ele: não diga a ninguém, então esse não diga a ninguém, que é a terceira puxada, teria que haver um ministério, e pelo que eu conheço na mensagem do profeta, eu chamo isso como ministério da esposa. Eu chamo isso daquilo que irmão Brana diz: João representa a esposa. Eu chamo isso exatamente desse ministério que a esposa está exercendo depois que ela comeu o livrinho. Ah, mas espera lá, Brana comeu sim, mas ele não pôde falar. Não diga a ninguém. Aí tem um ministério que come em Apocalipse 10, 8 a 11, que a voz que falou com ele a primeira vez, tornou a falar. Não falou somente uma vez, no capítulo 10, verso 4 de Apocalipse, mas no verso 8, depois que tudo foi revelado pelo sétimo anjo, a voz voltou outra vez. Essa é a voz da esposa. Isso daí está claro até na mensagem a Laodiceia, que o irmão Brana pregou. A voz da esposa, ele chama de voz da noiva. Mas agora, ela já casou. Ela não é uma solteirona. Ela não vive só em namorisco. Ela casou. Irmão Brana mostrou que o ministério do Filho do Homem veio para fazer o casamento do crente com a palavra. Provando sua palavra 236. Então, quando o ministério do Filho do Homem, no profeta William Brana, quando ele pregou essa mensagem, você casou.
fez o seu casamento com esta palavra. Primeira e segunda etapa não faz casamento, é namorisco. Primeira e segunda etapa são presentinhos que você dá para a noiva. É presentes que Deus deu para nós. Mas terceira puxada é o mistério que não pode dizer a ninguém. Só ela, por isso o irmão Brana diz, ele vem e sussurra ao ouvido dela. É só ela que vai ouvir aquilo. Por isso não é todo mundo que vai crer na terceira puxada. Por isso Deus diz para ele, não diga a ninguém. Porque não é todo mundo, é apenas o eleito desse dia final, depois que o ministério de William Branham já foi semeado. Ele semeou a semente, mas não pôde dizer. Aí você vê que é tão claro a Bíblia, que João vai ao anjo, que está em pé no mar e na terra, que agora já é um homem, agora ele é Branham. Ali em cima, quando ele está descendo, em Apocalipse 10:1, ele é Cristo. Quando ele pisa no mar, que é entre gente, na terra, que é uma encarnação de Deus no seu profeta, quando ele faz aquilo, então você tem realidade, Deus numa carne profeta. Se você quer, vai ver, porque o irmão Branham pregou o desvelar de Deus. Você não pensa que o irmão Branham pregou o desvelar de Deus só para dizer para nós que Jesus estava velando o Pai. Ele estava pregando o desvelar de Deus, porque ele estava desvelando Deus para nós. Ele estava mostrando Deus na nossa carne. Era na carne dele e eu tenho que mostrar esse Deus na minha carne nesse dia. Amém. Mas as pessoas não gostam de realidade. Elas querem ser enganadas. As pessoas gostam de você falar assim, ó, William Branham já morreu. Ele vai voltar para revelar. É mentira, mas eles gostam de mentira. Eles gostam de mentira. Deus já diz que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria, ele não precisa do sétimo anjo aqui no fim, porque ele já revelou lá atrás para o sétimo anjo. Não tem outro para revelar, só tem para comer e esclarecer o que Deus diz para o William Branham não dizer a ninguém. Aí é tempo nosso, mas sabe o que eles querem fazer? Eles querem anular o nosso ministério de esposa. Mas eu estou dizendo para eles que esse é o ministério da esposa. Terceira puxada é o ministério da esposa. Irmão Branham não pôde dizer a ninguém. Deus disse para ele, essa terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Se você não tem essa terceira puxada, agora você não tem a vindicação, a comprovação, o selo do ministério do irmão Branham. Mas agora, tendo esta revelação da terceira puxada, que foi quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, abriu e vem descendo em Apocalipse 10:1 com o livrinho aberto. Diferente do capítulo 5 de Apocalipse, que ele aparece com o livro fechado. Mas no capítulo 10 já tem o sétimo anjo na terra. O cordeiro está convertendo em leão. O advogado está convertendo em juiz. Ele está descendo com o livrinho aberto. O livrinho aberto é revelação. É livro revelado. Livro fechado é 7 selos em segredo. Livro aberto é 7 selos revelados. Estes selos foram revelados só no capítulo 10 de Apocalipse. Mas tem que alguém comer juntamente com William Branham para poder pregar a povos, reis, nações e línguas. Tem que alguém comer. E aí por isso tem esse ministério da esposa de João, que toma aquele livrinho e come. Isto é, ele toma o quê? Ele toma a terceira puxada, que o William Branham não pôde dizer a ninguém. Está tudo dentro da mensagem. Mas ele não podia dizer para ninguém. Mas ele pregou.
estava dentro da mensagem. Ele deixou isso ali, sem poder falar para ninguém. Agora, quando a esposa chega, ela revela o esposo. O esposo estava em mistério. O esposo, que diz o irmão Branham, que é o esposo, a palavra revelada é o esposo. Isso quer dizer, os selos revelados é o esposo. O que são os selos? Diz o irmão Branham, os selos é Cristo. Ao nascer do sol, 202. Então, quando você chega a esta conclusão, a terceira puxada, aí eu digo, você sabe o que é a terceira puxada? O que foi a terceira? Aí diz, foi não, vai ser. Não, foi. William Branham diz foi. Certo? Ele diz foi. Isso é tão claro. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmãos, nós já tínhamos isso em mão, está na nossa mão, mas não era tempo. Eu estou com essas mensagens na mão desde 72, 73, e eu não fiquei sabendo até o ano 2000, com a mensagem na mão, porque não era tempo de saber ali atrás, porque tinha que cumprir o tipo. Ainda assim como Israel saiu do Egito, é o tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar na terra. Nós saímos das denominações através dos selos e precisava de 40 anos para poder chegar esse ministério esclarecedor da esposa nesse dia final de João, que come e pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Amém. Agora, a terceira puxada, não diga a ninguém, no tempo de William Branham. No meu tempo é uma realidade. Não sou eu quem revelo, não, é porque é tempo de cumprimento, é tempo daquilo manifestar, já foi revelado, só que ele não podia dizer a ninguém, e não podendo dizer a ninguém, é incrível como Deus trabalha, não deixa ninguém ver. O povo está com a mensagem na mão e não vê, até que chega a hora de alguém chegar e dizer, eu vejo. No 6º selo, finalzinho, ele não diz assim, estou aguardando esta semana que alguém chega e diga, eu o vejo. Aí ele diz assim, não rejeites. Quando essa pessoa disser para você, eu vejo, não rejeite. Ele esperou a semana inteira, ninguém disse, eu vejo. Aí domingo de manhã ele prega perguntas e respostas sobre os selos e repete outra vez. Vocês não estão entendendo o que aconteceu durante esta semana. Vocês não estão vendo, meus irmãos. E ninguém viu mesmo, nem eu vi. Eu li os selos e não vi. Eu já tinha lido os selos e eu não vi, porque não era tempo de ver. Mas agora, no ano 2000, foi tempo da gente ver. Aí eu pude ver que o Cordeiro tinha saído do trono, que agora ele era leão. E o irmão Branham diz, ele só sai do trono no 7º selo, e já tinha acontecido 6, o 7º é o William Branham, cada mensageiro representa um selo, e o William Branham é o representante do 7º selo. Aquele 7º selo estava dentro dele, ele é a carne que comportou os 7 selos. Quem é que revela os 7 selos? É aquele 7º anjo. Dentro dele está 7 selos. Ele revelou todos os selos. E o 7º, ele diz, Deus não permitiu que fosse revelado. Eu gosto dessas coisas, porque dá para o povo tropeçar. Deus não permitiu. Ele nos abriu 6 selos, mas o 7º não pôde abrir. É o selo da sua vinda. Aí eles ficam esperando rápido. O selo da sua vinda foi lá atrás,
Foi 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas, foi o selo da sua vinda, das 18 às 18h28, 28 minutos, cumprindo quase meia hora de silêncio. Apocalipse 8, verso 1, cumprindo. E o irmão Branham diz, Apocalipse 10, era o 7º selo. Aí você vai brigar com o William Branham e dizer, mas irmão Branham, a Bíblia diz que o 7º selo está em Apocalipse 8. Ele diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. Porque agora o Apocalipse 10 comportava o 7º selo. Era ele, era aquele ministério. Deus encarnado novamente. Uma realidade, ministério do Filho do Homem nos dias de William Branham, uma realidade. Agora você tem que saber da realidade que você vive hoje. Porque nós sabemos desta realidade. Porque Deus veio e abriu para nós. Já estava revelado, por certo que estava. Quem revelou? Foi Deus em William Branham. Revelou tudo isso daí. Eu só tenho que tomar o revelado e comer. E depois que eu como, eu tenho força para ir e pregar a povos, reis, nações e línguas. Mas eu tenho que pegar aquilo e comer. Por que o povo da mensagem não pode pregar essas coisas? Porque ele não come. Você é o que você come, diz o profeta. Se você não come direito, você é um indivíduo anêmico. Porque não alimenta com toda a substância que precisa um ser humano. E a palavra é a mesma coisa. Se Deus vem e revela Apocalipse 10 e abre os selos, a terceira puxada, e mostra isso, e você diz, eu não como, fica aí seu anêmico espiritual. Você não pode crescer, não pode evoluir, não pode ter força para vencer, você não pode ver realidade. Mas estamos vivendo nos dias de realidade, fato real, verdade. Eles estão dizendo lá fora que é mentira. Eles não sabem nada. Eles disseram até que Jesus era demônio. E quem ele era? Ele era Deus. E deles falar que eu sou um demônio, eu vou me preocupar. Eu sei que eu e você, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a mensagem de Deus hoje. O Espírito Santo não é apenas você pegar a fita e apertar o play de 1965, não. Eles estão apertando o play e não sabem nada. Então não é apertar o play daquele dia, é saber da realidade hoje. O que Deus está fazendo hoje, não o que Deus fez lá. O que Deus fez lá, Deus diz para ele, não diga para ninguém. Enquanto você estiver comendo do alimento da América do Norte, não saberá nada e nem poderá defender terceira puxada, nem novo nome, porque irmão Branham não disse. Era para ele dizer, né? Ele só falou, jogou por alto. HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Teve 3 anjos que vieram, 2 anjos e Deus mesmo. Billy Graham, Oral Roberts eram anjos, mas Branham era Deus mesmo em carne. Ah, mas não pode. Eles acharam que Jesus também não podia, por isso chamaram ele de Beelzebu e queriam matar ele, porque eles diziam, tu sendo homem, te fazes igual a Deus. Eles não tinham revelação que ele era Deus e se fez homem. Era o contrário, eles não entendem a manifestação, a realidade de Deus. Mas hoje é tempo da gente ver tudo isso. E não importa quem fala contra. Não importa, pois eles não foram eleitos para ver. Não adianta você querer que eles vejam. É como os pentecostais, não adianta, aí eu vou pegar um pentecostal e eu vou mostrar para ele, ele vai ter que ver. Vou mostrar para ele que o batismo é em nome de Jesus Cristo, ele tem que batizar. Ele pode falar o quanto você quiser. Se ele não tiver lá dentro aquela sementinha para saber, ele continua na sua igreja de milhares de membros, tudo sem batismo certo, achando que está certo e está errado.
Não tem uma pessoa batizada na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem nas igrejas. As igrejas estão cheias de gente batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas procure na Bíblia. Me mostre na Bíblia onde tem uma pessoa que foi batizada, desceu as águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem apenas uma ordenança de São Mateus 28, 19. E de ensinar, e tem que ensinar o povo o que é Pai, o que é Filho, o que é Espírito Santo. Como ensinar se não sabe? Até dentro da mensagem tem aqueles que querem ensinar que o Pai é um e o Filho é outro. Gente que andou com o irmão Brana, já morreu. Mas gente que andou com o irmão Brana desse jeito. Agora tem aqueles que continuam na mesma linhagem. Eles não vão mudar. Você acha que saduceu dos dias de Jesus mudou? Os fariseus mudaram? Não. Eles continuaram. E Deus já estava longe daquilo. A mensagem de Deus não foi alcançada por eles. E Deus vem vindo, a cada era Ele faz algo e as pessoas não vê. E o dia que Deus está fazendo é uma realidade. Porque do ano 2000 para cá nós ficamos sabendo que Bran é perfeito, perfeição. E quem foi que falou? Está lá na mensagem. É a mensagem que ninguém tem coragem nem de ler. Nem de ler. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Lê para você ver o que quer dizer Bran, perfeito, perfeição. Eles não podem ver que Deus, com o nome Bran, é um homem. Deus comeu carne, bebeu leite, caçou, matou sua própria criação. E um dia, para provar isso, ele disse, haja esquilo, e houve, ele meteu fogo no esquilo, matou o esquilo. Para mostrar que aquilo, visão não sangra, ele catou aquele esquilo, levou para casa e fez e comeu. Eu sei que os defensores de bichos, de animais, que defendem mais do que pessoas, mais do que gente que tem alma. Não estão mandando matar nada, certo? Come vivo aí. Entendeu? Não estão mandando matar nada. Só que você só vive de substância morta. A alface morre, você come. O rabanete morre, você come. O porco morre, você come. E o boi morre, você come. É só assim. A gente só vive de substância morta. O arroz morre e eu como, que eu gosto do arroz. O feijão morre, eu como, que eu gosto também. Só que eles não percebem que essa mensagem, Apocalipse 10, tinha que morrer para poder tornar alimento, para que nós pudéssemos viver de substâncias mortas. Deus já matou, meu irmão. Apocalipse 10 já morreu. É só você pegar e comer agora. Você diz, não, mas não come coisa morta. Tudo que você come é morto. Tudo morre primeiro, para depois você comer. O espiritual é a mesma coisa. O Apocalipse 10 teve que morrer para eu comer. Aí ficou 40 anos sem a gente saber de nada. 40 anos, desde 65, aí terminou. O profeta foi até ali. Já tinha revelado tudo. Eles querem que o William Branham volta para ir para os judeus. Quando fizeram perguntas para ele, se o ministério dele era para os judeus, diz, não, lá é o quinto Elias, aqui é o quarto Elias com os gentios, lá é o quinto. Eles querem, e são gente que crê no irmão Branham, mas eles estudam a mensagem e não vê essas coisas. Irmão Branham avisou tudo isso daí claramente para nós. Então eu e você estamos vivendo hoje de realidade. Novo nome na Bíblia é a palavra só. Hoje não, hoje novo nome é uma realidade. Alguém diz, eu não creio. Você não crê porque você já nasceu incrédulo, já veio para não crer mesmo. Mas novo nome hoje é uma realidade, é uma verdade, é um fato real, é o que realmente existe, é isto que é. Esta palavra é maravilhosa.
Eu nem li o parágrafo, mas é o parágrafo 243, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. No final diz, não é mais uma palavra, é uma realidade. Tudo que nós temos hoje não é apenas uma palavra da Bíblia, é uma realidade. Não é uma palavra do profeta. Não é apenas apertar o play, é uma realidade. Porque você aperta o play e não fica sabendo de nada. Porque naquele apertar de play, Deus diz para o profeta, não diga a ninguém. Meu irmão, não tem. Quando você aperta o play, não tem realidade. É duro, mas você precisa entender isso. A realidade ficou para depois. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Aí eles estão esperando o irmão Brana ressuscitar para dizer, quando o próprio irmão Brana já disse sobre os trovões. Ele disse, sabe o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Gente, está tão claro, Laodiceia 38, irmão Brana diz, são, isso é realidade. O que são os trovões? São as revelações, não os mistérios contidos nos 7 selos, são as revelações contidas nos 7 selos. Esse tem que chamar nós de doido mesmo, né? Porque tem hora que a gente não sabe o que faz. A gente quer colocar isso dentro deles, mas não adianta. Isso aqui é para nós que nós ouvimos e cremos. Ouvimos, se você não sabe falar mais nada, você cala e diz, eu aceito, Senhor, eu recebo. Você não precisa saber falar, você precisa de crer. Não precisa saber, eu não sei explicar. Você não nasceu para explicar. Se você não sabe, não nasceu. Tem um ministério que explica, por isso ele deixou aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deixou para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Meus irmãos, pelo amor de Deus, no tempo do irmão Brana tinha tudo isso. A mensagem dele aperfeiçoou os santos da América do Norte, mesmo sem terceira puxada, sem ele falar. Aperfeiçoou lá. Mas depois que ele partiu, agora tem que aperfeiçoar aqui. E para aperfeiçoar aqui, você tem que saber o que aquilo é. E para saber o que aquilo é, você tem que olhar dentro dessas mensagens, como eu olho aqui e encontro. A terceira etapa foi. O 7º selo foi. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele diz, foi a vinda do Senhor. Eles estão esperando o 7º como rapto. Não, meus irmãos, isso é diferente. O 7º é a vinda. Vinda é descida. Vinda é Apocalipse 10:1, quando o anjo forte desce do céu. Isso é vinda. Rapto é ida. O irmão Brana diz que o 7º selo termina com a ida da igreja. Então eu sei que o 7º selo está aqui em mim e está em você. E esta é a terceira puxada que se pode comer e dizer a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos refletir um pouquinho a sua palavra, a mensagem do seu profeta, porque nenhuma outra coisa, nenhum outro livro serve para nós, senão a Bíblia e os livros do profeta. Não tem mais nada que serve para nós, Senhor. É só isso que serve. A gente não dá para perder tempo, porque os dias são maus, o mundo está acabando. Desde quando o seu profeta estava na terra, ele pregou o mundo caindo aos pedaços. Agora não sei nem como pregar mais, porque só tem pedaço, já caiu tudo. Oh Deus, mas ajuda sua igreja a tomar esta palavra e viver esta palavra, alimentar desta palavra, comer este livrinho e sair pregando esta mensagem. Eles querem anular a mensagem da esposa, mas o seu profeta diz, ela tem o assim diz o Senhor. E também disse, eles têm o assim diz o Senhor, dizendo que não era apenas uma pessoa, mas era o corpo completo que tem o assim diz o Senhor. Pérgamo 56, 57. Obrigado, Senhor, por tudo,
Em nome de Jesus Cristo. Que o meu irmão, minha irmã, que não viu ainda, abra os olhos dele, Pai. Abra os olhos da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.